Então, gente, nós estamos continuando uma série, nós estamos no mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, e decidimos como igreja falar então e abordar esse tema. Então a gente começou a falar sobre os 5 solas, os pilares da nossa fé. Esse é o tema que a gente está trabalhando, é sobre isso que a gente vai estar falando, e a gente está falando por isso, como eu falei, porque esse é o mês da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colou as 95 teses contra as indulgências, e ali começou então um movimento chamado de Reforma. Claro que já havia várias tentativas, mas esse dia foi marcado como o início da Reforma Protestante. E nós decidimos então estudar a Reforma Protestante, pensar nos principais fundamentos da Reforma Protestante, nas 5 solas, e porque nós entendemos que somos uma igreja que segue uma tradição, que segue uma fé. E eu gosto de falar sobre tradição e pensar um pouco sobre fé, lendo essa frase de um autor que ele vai diferenciar uma igreja que é tradicionalista e uma igreja que segue uma tradição. Então, só para a gente ter uma ideia por que nós estamos fazendo esse estudo, por que nós estamos estudando o passado hoje. Por conta disso, porque uma tradição é a fé viva daqueles que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. A tradição vive em conversa com o passado, enquanto relembra onde estamos e quando estamos, e que somos nós que temos de decidir. Então nós entendemos isso, que nós somos uma igreja que segue uma tradição, que segue uma história, que tem bases no passado, mas que hoje nós olhamos para o presente e vemos como esses ensinamentos, como esses fundamentos podem nos ajudar aqui, na nossa realidade, no nosso tempo. Por isso que nós somos uma igreja que segue uma tradição viva daqueles que acreditaram no passado, nos dias de hoje. E hoje a gente vai continuar falando dessa tradição, a gente vai continuar falando sobre as 5 solas, os 5 somente, que Lutero e a Reforma pregou de forma tão viva. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai falar sobre sola gratia. Sola graça, somente a graça. Se você nos acompanhou, semana passada e você viu, você vai perceber que o debate que Lutero se dava era um debate que falava sobre justificação. Como me tornar justo perante Deus? E por conta desse debate de como me tornar justo, Lutero chegou à conclusão que era somente através da fé em Cristo. Nós não precisávamos da ajuda e auxílio de nada fora. Não iriam ser as nossas obras que iriam nos tornar justos, não iriam ser nossas atitudes que iriam nos tornar justos. Mas havia uma pergunta que viria antes da fé. Como nós produzimos a fé? Da onde vem a fé? E mais uma vez, essa pergunta um pouco mais profunda do que a fé levou Lutero a se perguntar, e como era o debate do seu tempo, será que nós somos salvos apenas pela graça e essa graça produz em nós a fé? Essa graça vinda de Deus é que nos dá esse dom da fé? Ou será que nós temos a opção, nós temos que contribuir com a graça de Deus junto com a fé? Será que nós temos participação na nossa salvação de alguma maneira? Esse debate sobre a graça não começou com Lutero, não começou na Reforma. Começou há muito tempo atrás, como o próprio Agostinho de Hipona vai falar. Agostinho de Hipona, ele já vai dizer, uma frase famosa de uma oração que ele fazia, era: concede o que tu ordenas e ordenas o que tu desejas. Agostinho de Hipona, ele tinha a consciência de que ele precisava da ajuda de Deus para obedecer ao próprio Deus. Ele precisava da ação divina, da graça de Deus sobre nós, para em nós produzir então um amor para Deus. E essa compreensão de Agostinho gerou um grande conflito desde o seu tempo, uma grande disputa, que era qual a extensão do problema do homem, qual o problema que nós temos e como esse problema que nós temos afeta nossas decisões. E esse problema, dentro da teologia, quando a gente vai ver, é chamado do pecado original, do primeiro pecado. Qual foi o efeito do pecado de Adão e Eva lá no começo da criação e como ele nos afetou hoje? Ou será que ele nos afeta hoje? O debate que se aconteceu, então, em relação a isso, ao pecado original, foi entre Agostinho e Pelágio, um teólogo também do seu tempo,
que ao perceber e ao ver essa concepção de Agostinho, ele entendeu que Agostinho estava errado. Agostinho não estava falando que tudo vinha de Deus e ele não concordava com isso. Ele acreditava que o homem tinha assim como agir, tinha assim como participar de sua salvação. Só que a visão dele era bem radical a respeito do impacto desse pecado original. Agostinho acreditava que quando Adão e Eva pecaram, eles passaram para nós toda a corrupção daquele pecado. Todo o nosso ser foi transformado e afetado por conta daquele pecado e nós não conseguimos agradar a Deus por conta disso. Nós já nascemos com dificuldades, nós já nascemos inclinados a errar, inclinados a cometer pecados, nós estamos mortos em nossos pecados. E por conta disso nós não conseguimos agradar a Deus. Pelágio, no entanto, não acreditava dessa forma. Ele acreditava que o pecado de Adão e Eva ficaram restritos a Adão e Eva e que nós só teríamos essa corrupção, só faríamos parte dessa natureza corrompida do pecado quando nós imitávamos Adão e Eva e errávamos. Então, para Pelágio, ele entendia que nós poderíamos sim ser salvos sem a necessidade da graça divina em nós. Que nós, o homem, não tinha sido afetado tanto pelo pecado que ele poderia agir de forma justa, ser honesto e ser justificado diante de Deus. Então Pelágio, ele simplesmente colocou a graça e ele anulou a graça. Ele disse que a graça não é necessária. Por conta disso, a Igreja Católica foi bem dura e condenou Pelágio, dizendo que o que ele acreditava era uma heresia. Só que o problema é que um pouco tempo depois, mas muito tempo depois, surgiu um novo teólogo dentro da Igreja Católica. E esse teólogo chamado Cassianus, ele olhou para Agostinho, olhou para esse debate que aconteceu entre Agostinho e Pelágio, e ele então pensou de outra maneira, ele pensou num formato semi-pelagiano, em que ele dizia que essa, por exemplo, é hoje a crença da Igreja Católica, de que nós temos a graça de Deus, ela é necessária, ela precisa agir em nós, Deus precisa, de uma forma graciosa, falar conosco, nos chamar a uma conversão, mas que dentro de nós temos que também agir para ajudar essa graça divina e ter fé em Deus. E juntos, auxiliando a graça, junto com a graça de Deus e junto com a nossa ação de agir através da nossa vontade, de acreditar em Deus, de aceitar a Ele, nós conseguimos a salvação. Então essa não é apenas a visão dele, foi a visão também que Lutero combateu no seu tempo. Lutero, que era um monge agostiniano, tinha a mesma visão de Agostinho. Ele percebia que o homem estava perdido e não havia como o homem agradar a Deus, porque o homem estava corrompido em sua essência. E então há o debate entre Agostinho e Pelágio, como a gente falou, mas há um debate entre Lutero e Erasmo. Erasmo foi o estudioso, quando a gente vai estudar a Reforma Protestante, foi ele que traduziu o grego, a Bíblia para o grego. Ele era um grande estudioso, um grande homem daquele tempo, um grande erudito. E ele acreditava dessa maneira, ele acreditava que havia dentro de nós uma parte que não havia sido afetada pelo pecado e que essa parte que não havia sido afetada pelo pecado era o que permitia que o homem auxiliasse a graça e chegasse e dissesse que queria ajudá-la, que queria continuar. Então, quando Lutero percebe isso, Lutero ele vai ser firme e vai dizer, não, é só pela graça. É apenas porque Deus age em nós e nós podemos chegar até ele. Mas aí então a gente está dando esse contexto histórico para a gente entender a quem Agostinho está se dirigindo, a quem Lutero está se dirigindo durante a Reforma. É exatamente essa a questão. Será que é apenas a graça que vai me fazer ter fé, que vai ser um dom de Deus, que vai me levar à salvação? Ou será que é a graça mais a minha decisão, mais a minha atitude? Quando a gente vai pensar dessa forma, existe um termo dentro da teologia que vai ser o termo do monergista, aquele que acredita que é apenas uma força, mono, que ele vai nos empurrar e nos levar à salvação. Essa era a visão de Lutero, que apenas Deus é Ele o único agente na nossa salvação, é Ele quem age em nosso favor, é Ele que vem ao nosso resgate. Ou as pessoas que acreditam no sinergismo, que é quando existe a graça de Deus que é necessária, porém precisa também de uma resposta de fé vinda do homem, onde o homem participa dessa salvação. E esse debate
foi levado Lutero a estudar e escrever um livro a respeito disso contra o Erasmo. Se você estiver curioso, você pode ver, já é a biblioteca, um livro público, né, que é Nascido Escravo. Você pode baixar esse livro, onde Lutero vai exatamente debater com Erasmo a respeito disso. E a gente vai então, hoje, ler a passagem e estudar a visão bíblica. Como, em que textos a gente lendo na Bíblia vai entender que é só pela graça. E hoje, então, eu gostaria que nós estudássemos o texto de Efésios 2, do 1 ao 7. Efésios 2, do 1 ao 7. Mais uma vez, a gente vai continuar numa carta paulina, numa carta do apóstolo Paulo. E diz assim, esse texto lá, à igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando a gente começa a ler essa passagem, ler esse texto, a gente precisa entender um pouco o contexto de Éfeso. E como Paulo gostava e Paulo ele estruturava suas cartas. Normalmente, quando Paulo escreve suas cartas, ele vai estruturar em 2 grandes blocos. Nos primeiros capítulos, ele vai tratar da fé, de questões doutrinárias, do que nós precisamos acreditar, daquilo que precisa ser base da nossa fé e sustentação. Então é sempre no começo das cartas de Paulo, normalmente, que a gente vai encontrar várias doutrinas, vai encontrar falando sobre no que nós devemos acreditar, como nós devemos enxergar o mundo, como é a salvação vinda até nós. E nos capítulos normalmente posteriores, no caso da carta de Éfeso, capítulo 4, 5, ou se for lá em Romanos, a partir do 12, quando a gente vai ler as cartas paulinas, ele vai trazer olha, agora que você sabe no que acreditar, agora está como você deve agir no mundo. Agora está como deve ser a sua vida no mundo. Então aqui ele vai estar falando para a igreja de Éfeso algo que eles precisavam acreditar para poderem ter uma vida diferente, para serem diferentes daqueles que estavam ao seu redor. E pensando nesse debate que a gente acabou de falar, que Lutero teve, que Agostinho teve, que se a gente for pensar em outros reformadores como Calvino, como Jonathan Edwards, como todos esses tiveram que reafirmar tempo após tempo, Paulo, aqui nessa carta, vai deixar muito claro que é pela graça que nós somos salvos. É algo que vem de Deus. E o argumento que Paulo vai começar a falar para essa igreja de Éfeso, que era uma igreja que é uma carta circular, que chegou a essa igreja, mas que foi passada para várias outras igrejas, toda igreja precisa entender, em primeiro lugar, todos pecaram. Todos falharam. E para você ver a linguagem que Paulo vai começar a falar, que Paulo vai começar a dizer, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, Paulo, ele vai começar a colocar para nós uma realidade que é vista em todo o nosso meio, que nós falhamos, que nós cometemos erros. Quando a gente começa a perceber toda essa argumentação de Paulo, ele vai começar falando então, olha, todos pecaram. Todos nós, ele começa apontando para a igreja, olha, vocês, igreja, vocês estavam mortos nos seus delitos. Vocês estavam mortos em seus pecados.
Mas se você estiver pensando, mas como assim? Ele está falando para a gente que a gente está morto, mas morto em que sentido? Paulo está trazendo exatamente a imagem de que, por conta do pecado de Adão e Eva, nós tínhamos em nós a punição do pecado, que era a morte espiritual. A compreensão de que a queda do homem, quando o homem errou, aquilo afetou a nossa natureza. Nós temos a natureza corrompida. É isso que Paulo está dizendo. Olha, por mais que você olhe para o mundo, você sempre vai haver problemas, sempre vão haver pessoas brigando, vai haver a ira, vai haver a mentira. Paulo ele não está excluindo que exista bondade entre nós. Não é isso que ele está falando, que essa natureza vai nos corromper ao ponto de que nada de bom vai surgir. Por exemplo, a gente vai ter, como Calvino falava, né, a obediência cívica, a moral cívica, de a gente ser um bom pai, da gente ter amor pelo nosso filho, da gente querer proteger aquele que tem necessidade. Por exemplo, na nossa sociedade, agora durante o coronavírus, quantas campanhas nós não vimos de pessoas doando sangue, de pessoas doando alimentos, doando cesta básica. Isso é algo bom. Isso existe no homem. Mas o que Paulo está trazendo, e a imagem bíblica nossa, é que apesar desses atos de bondade, esses atos de bondade não são feitos e praticados porque nós amamos a Deus, porque nós tememos a Deus, porque nós temos fé que Deus é nosso Salvador. E exatamente por conta disso é que eles são errados. Por conta disso é que eles são pecaminosos. Por conta disso que mostra que nós temos essa tendência em qualquer atitude nossa a não apontar para a glória de Deus. E por conta disso nós somos corrompidos. Paulo está deixando muito claro que não há nenhuma pessoa no mundo que possa se dizer perfeita. Diferente da visão de que Erasmo falava, de que Pelágio falava que havia algo em nós que poderia ser bom, Paulo está dizendo aqui, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nós estávamos com nossa vida espiritual destruída, um defunto, nós nunca conseguimos chegar a Deus. Qualquer tipo de louvor, Isaías vai deixar muito claro que nossos atos de bondade perante Deus era como um trapo imundo. Nada podia estar em nós. E quando a gente começa a ter essa percepção, quando Paulo começa a falar aquilo para aquela igreja, é algo muito duro. De a gente pensar em nossa vida e pensar assim, caramba, pastor, então quer dizer que eu sou mau? Sim, exatamente, quer dizer que eu estou morto perante Deus? Sim, quando o pecado habita em nós, ele traz a morte. O relacionamento com Deus é quebrado. E é isso que Paulo vai falar para a igreja de Éfeso. Nós estávamos presos a isso. E essa prisão do pecado, ela nos impulsiona. É isso que ele vai falar, nós estávamos presos ao pecado que nos impulsiona a errar, que nos impulsiona a cometer erros. A própria linguagem do Paulo vai falar nesse texto de Éfeso, a nossa carne, ela nos chamava a cometer delitos, a fazer coisas erradas. Quantas vezes nós queremos fazer o certo, mas fazemos o errado? Paulo vai dizer exatamente isso, seguindo a mentalidade bíblica, seguindo a teologia que a Bíblia nos apresenta. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossas transgressões, mortos em nossos pecados. É isso que ele está falando para a igreja. Exatamente por conta disso, ele vai deixar muito claro, se todos pecaram, logo, todos são culpados. Se todos nós erramos, se todos nós falhamos, se todos nós cometemos erros, equívocos, todos nós somos culpados diante de Deus. Não há um justo sequer, não há um só que possa louvar a Deus, porque todo mundo falha. Todo mundo erra. Todos nós somos culpados. E ele vai dizer como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Merecedores da ira de Deus. Todos nós, sem exceção, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Ele vai deixar muito claro, por natureza, por aquilo que nós somos, por algo que está dentro de nós. Alguns vão dizer, mas o bebê ele nasce puro. O Salmo vai deixar muito claro que quando foi formado em pecado. Desde o nosso nascedouro nós temos a nossa natureza corrompida. E por conta da nossa falha, por conta dos nossos erros, nós somos merecedores da ira de Deus. Deus é um Deus puro. Ele não habita em meio ao pecado. Ele não vive em meio ao pecado. Ele não pode estar próximo ao pecado. E quando ele vê o pecado, a única coisa que ele vai ter é a ira. A única coisa que ele vai ter é querer punir aquilo. Porque quando ele colocou no jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixou claro para Adão e para Eva. Se vocês comerem, vocês certamente morrerão. E a morte ali, ela é abatida sobre o homem, não
naquele momento, Deus poderia simplesmente ter matado Adão e Eva, mas ele não faz isso. E o texto de Romanos, que hoje a gente não está trabalhando, mas Romanos vai deixar muito claro que Deus ele segurou a sua justiça. Ele segurou a sua justiça porque ele nos amava. Ele poderia nos punir, mas ele disse, não, eu não vou ser justo agora, porque eu amo eles. Antes disso, eu vou segurar minha justiça e quando Jesus vier, nele eu vou derramar a minha justiça. Nele eu vou cumprir a ira. Nele eu vou derramar todo o furor que eu tenho por conta desse pecado. Então Deus, ele está olhando, ele está dizendo, olha, todos vocês mereciam a ira. É isso que Paulo está dizendo. Todos nós merecíamos o castigo de viver a eternidade sobre a ira de Deus e não sobre o amor de Deus. Todos nós, todos éramos por natureza merecedores da ira. Não há um justo sequer. Não há ninguém que possa olhar e dizer assim, eu sou bom o suficiente. Não. Todos nós merecíamos viver afastados de Deus. Todos nós merecíamos viver longe do seu amor, longe do seu cuidado, longe do relacionamento com Ele. Porque havia um peso dos nossos erros, o peso do nosso pecado. A justiça de Deus precisava ser cumprida. É aí então que essa mentalidade de falar que a nossa natureza, ela não conseguia sozinha alcançar a Deus. O homem sozinho não conseguia chegar ao Senhor. O homem sozinho não conseguia se tornar justo e puro. Por isso que ele precisava de um Salvador. É por isso que nós precisamos de um mediador. No Antigo Testamento, essa mediação era feita pelo sangue de animais. Os animais eram aqueles que morriam e eles tinham que ser completamente perfeitos. Eles não podiam ter falha, não podiam ter mancha, não podiam ter nenhum defeito. E sobre esses animais era colocado o pecado e esse animal era morto, que ele pagava o preço daquilo que deveria ser em nós. Mas agora chegou o tempo que a justiça de Deus foi revelada. Essa é a linguagem que Paulo vai usar lá na carta de Romanos, como a gente leu hoje no começo do culto. Em terceiro lugar, Paulo vai então introduzir e vai dizer, pela graça fomos salvos. Por algo que não vem de nós, por algo que não está em nós. E ele vai deixar muito claro e vai dizer, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Meus irmãos, escutem isso. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Lutero, ao ser impactado por essa mensagem, Calvino, Jonathan Edwards e todos os outros reformados, ao se depararem com isso, perceberam algo magnífico, algo maravilhoso, que não havia nada em nós de bom, não havia nada em nós merecedor, e pelo grande amor de Deus, porque Deus nos ama de uma maneira que nós não conseguimos compreender, nós não temos razão para entender porque Ele ama tanto essa criatura. Nós, porque Ele nos ama tanto, Ele agiu com misericórdia. Ele não nos puniu conforme nós merecíamos. Ele não derramou o seu furor sobre nós. Paulo vai deixar muito claro, porque do grande amor que Ele nos amou, em Cristo Ele nos dá vida. Paulo vai dizer, olha, vocês estavam mortos. Vocês não podiam fazer nada, vocês não podiam chegar até mim. Deus vai dizer assim, olha, não há ninguém em vocês que é justo, não há ninguém no meio de vocês que possa se conectar comigo. Então a linguagem do próprio Isaías vai dizer que Deus olha para a terra, vê toda a destruição, vê todo o pecado, vê que ninguém é justo, e a linguagem de Isaías vai dizer que Deus ele olha para a terra e diz, então a minha mão direita trará salvação. Então eu serei a salvação do povo, eu serei a salvação de Israel, eu serei a sua salvação. Você não pode fazer sozinho, você não consegue me adorar, então eu vou cumprir aquilo que você não faz. E em Cristo Jesus, não somos nós que vamos ao céu, mas é o próprio Deus que vem à terra, vem viver ao nosso lado, vem viver uma vida perfeita, uma vida que nós não conseguimos cumprir. Vem cumprir aquilo, vencer tentação que nós não conseguimos vencer. Vem cumprir toda a justiça de Deus, toda a linha que Deus escreveu como justiça, que nós deveríamos cumprir, Jesus cumpre em sua vida. Mas não apenas isso. Jesus ele também recebe toda a ira de Deus. Toda a maldição que estava em nós por conta do nosso pecado, Jesus toma sobre si e leva na cruz. E na cruz, então, Jesus ele paga, e é ali, como é a linguagem de Paulo, exatamente lembrando aquilo que
não aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva de serem mortos. Aquela justiça que Deus segurou naquele momento e que permitiu que o pecado fosse passando dia após dia com sangue de animais. Agora em Cristo a justiça de Deus é revelada e a ira de Deus cai sobre Jesus. O próprio Deus toma sobre si toda a ira, toda a maldição para nos dar vida. É Ele quem nos dá vida. É Ele que faz o morto levantar. É Ele que faz nós nascermos de novo. É Ele que nos traz, que nos torna um novo homem, que é essa linguagem que vai ser usada na carta de Éfeso. Se revistam do novo homem que há em vocês, que nasceu de Deus. A linguagem é sempre essa na Bíblia. João, no seu evangelho, vai deixar muito claro, desde o capítulo 1, que vai ser chamado Filho de Deus aquele que crê. Muitas vezes a gente tem essa impressão e acha que todos são filhos de Deus. Não. João já vai deixar muito claro, só é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Mas João ainda vai mais a fundo, que ele vai dizer, aquele que crê não crê por conta da carne, não crê por conta de nasceu judeu, porque nasceu em determinada família cristã. Não, ele creu porque ele nasceu do Espírito, porque ele nasceu de Deus. É Deus que coloca em nós. A linguagem de João lá no capítulo 3, que vai falar para Nicodemos, um homem justo, que era judeu, que era respeitado entre o povo, que chega para falar com Jesus e fala, Jesus, olha, eu sei que o Senhor é o mestre, eu sei que o Senhor faz milagres. E Jesus olha para aquele elogio e já responde de forma direta. Nicodemos, ninguém vai ver o reino do céu, a não ser que nasça de novo, que nasça pelo Espírito. Ninguém vai conseguir enxergar o reino do céu se não nascer de novo. E quero lhe fazer uma pergunta, você escolheu nascer? Você decidiu entrar na barriga da sua mãe e nascer? Ou foi uma decisão de outro? Jesus vai deixar bem claro, a Bíblia vai deixar bem claro que é Deus que coloca a vida em nós. A linguagem de Ezequiel que vai dizer que Deus tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Deus nos dá um coração de carne, um coração que está disposto a obedecer sua palavra, a viver na sua palavra. Deus é quem nos salva de forma graciosa. É Ele que nos tira dos mortos e nos dá fé. É Ele que nos faz levantar e entender que Ele nos ama. É Ele que faz em nós. A salvação é uma ação divina. Pela graça nós fomos salvos. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a perceber isso, Paulo ele vai deixar muito claro que nós ganhamos então uma nova vida. Quando a ação graciosa de Deus ocorre no nosso meio, nós temos uma nova vida. E ele vai deixar bem claro nos versículos e vai dizer assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sempre Cristo, Cristo. Por isso que a gente vai falar do Sola Cristo semana que vem, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós temos nova vida por conta dele. Nada que há em nós nos torna justos perante Deus. Nada que há em nós pode nos mover a Deus porque nós estávamos mortos. E Deus faz gerar vida em nós. E essa vida ela é tão maravilhosa, essa transformação é tão maravilhosa que Paulo vai estar dizendo, vocês vão ser a comprovação do amor de Deus. Vocês vão ser a comprovação da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Porque nós não somos bons, nós não somos justos. E nós, cada pessoa, cada cristão, ele é o testemunho vivo da surpreendente graça. Imagine você, o próprio Paulo, ele é o exemplo maior. Ele perseguia a igreja, ele prendia pessoas e levava para serem mortas e torturadas. Paulo abria as portas dos cristãos e amarrava eles e levavam para serem mortos, serem julgados. E esse homem, esse perseguidor, ele é surpreendido pela graça de Deus. Não é Paulo que busca Jesus, mas Jesus é que encontra Paulo a caminho da cidade. E é Jesus que muda a vida de Paulo e transforma aquele perseguidor em perseguido, que transforma aquele que caçava cristãos em agora uma pessoa que é caçada. Ele transforma a vida de Paulo e dá nova vida a ele. Mas ele também faz assim conosco. É Ele que transforma a nossa vida, essa surpreendente graça. É algo que a gente não consegue entender, que Deus pode chegar para um assassino, por um criminoso terrível que está ao seu lado, sendo crucificado. Alguém que tinha uma vida completamente terrível, ao ponto de ser crucificado
no público, só eram os piores criminosos que tinham essa morte. Jesus vira para ele e diz, olha, por conta da sua fé em mim hoje, você vai ser recebido no céu. É essa graça que transcende, essa graça que a gente não consegue explicar por que Deus salva pecadores, por que Deus salva pessoas tão ruins. Nós somos o próprio testemunho vivo desse amor maravilhoso. Nós somos o testemunho para as pessoas de fora que Deus pode resgatar qualquer um. Eu fico muito triste quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu não quero ir para a igreja porque eu ainda não sou bom o suficiente, porque eu ainda falho nesse aspecto, porque eu ainda não consigo aquilo. A única coisa que eu tenho para dizer para essas pessoas é, meu irmão, é de graça. Não é pelo que você fez, pelo que você faz, é porque Cristo realizou e Ele pode transformar a sua vida. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai mudar a sua vida, você não vai conseguir se libertar dos seus pecados, você não vai conseguir libertar dos seus vícios. Sozinho você vai continuar morto. Você precisa da vida de Cristo. É Ele que vai dar vida ao seu coração. É Ele que vai lhe transformar. Paulo, quando diz que fomos salvos pela graça, ele diz que essa graça transforma a nossa vida, nos dá vida nova e ela é exemplo para os outros. Ela é a maior pregação. A maior forma que nós podemos pregar o amor de Cristo, pregar a graça de Deus é quando nós contamos a nossa história. Que nós fomos pecadores, que eu era um mentiroso, que eu na minha adolescência sempre mentia, tinha vergonha de quem eu era, tinha vergonha do meu status social e eu mentia muito. E eu tenho a compreensão que foi só quando eu entendi que Deus me amava, que Deus ele transformou a minha vida e reconhecer que um Deus todo-poderoso me ama, apesar de mim, apesar das minhas falhas, fez entender que eu posso ser verdadeiro, fez me ajudar a parar de mentir, reconhecer que eu sou fraco e reconhecer que eu não tenho as coisas. E desde então eu consigo ver claramente essa mudança em minha vida, não porque eu quis, mas porque Deus realizou isso. E é esse grande debate que Paulo vai trazer para nós, é isso que Lutero enxerga na Reforma, e então ele vai dizer e vai ecoar as palavras do próprio texto bíblico, dizendo, pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Lutero, então, ecoa essas palavras e deixa muito claro, só pela graça nós somos salvos. Pela fé, única e exclusivamente pela fé, não por obras nenhuma, para que ninguém se glorie. É aqui, então, que nós começamos a entender e perceber que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Cristo. E chegando ao fim, nós temos que entender, fomos salvos pela graça. Não há nada em nós, nada de bom, nada que nós podemos dizer, eu que aceitei a Cristo, não, é uma ação divina em nós. Mas quando nós reconhecemos essa graça e percebemos que nós temos esse amor em nós, que não é nada feito por nós, isso nos torna humilde. Isso nos ajuda a ter graça com os outros. A entender que essa graça que um dia me alcançou, ela pode alcançar o assassino, ela pode alcançar o corrupto, ela pode alcançar a prostituta, ela pode alcançar o drogado. Isso torna a igreja um lugar, então, de entender que cada pessoa que entra aqui foi um pecador e que pode ser transformado pela graça de Deus. Isso nos torna humilde a não olhar para o outro achando que nós somos melhores porque nós tivemos a fé e ele não teve. Não! Isso nos torna humilde porque não foi a fé que nós tivemos, foi Deus que agiu. Então, qualquer pessoa que está no nosso meio de relacionamento, por mais terrível que nós possamos considerar ela, a mesma graça que um dia nos alcançou pode alcançar a vida dela. E pode transformar a vida dela e dar nova vida. A graça nos ajuda a isso. Só a graça faz com que hoje a nossa igreja seja uma igreja que vai olhar para as pessoas que vão estar chegando, que vão vir com seus vícios, que vão vir com seus problemas, e ter amor com ela e dizer, calma, Deus ainda pode ter misericórdia daquela vida e transformar aquela pessoa. Deixa ela aqui no nosso meio, deixa ela aqui entre nós ouvindo essa graça, porque um dia o Espírito Santo de Deus pode agir no seu coração e transformá-la. Isso vai nos deixar sempre também com a esperança de que não importa, pode não ser hoje, mas pode ser daqui a 20 anos que essa pessoa mude. E a gente tem que ter fé, tem que acreditar que essa ação pode acontecer no dia que Deus quiser. Mas não apenas isso. Isso ajuda nós a testemunhar a graça, a nossa vida, o nosso exemplo. Paulo vai deixar bem claro na carta de Éfeso que nós fomos chamados, que nós somos
colocados, que essa graça que abundou em nós, vão ser para eras que há de vir a prova do amor de Deus, a prova da sua misericórdia. Essa graça que um dia me transformou, ela é o maior testemunho do amor de Deus. Ela é o maior testemunho de sua misericórdia. E é isso que nós devemos viver como cristãos. É isso que deve emanar da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Caminho Real, ou em qualquer lugar que você esteja vendo. Quando você aceita Cristo, a mudança na sua vida, a graça que realizou em sua vida, é a graça que você precisa testemunhar. É aquilo que você precisa dizer. Muitas vezes a gente quer complicar a pregação do Evangelho. É simplesmente conte como foi a sua história. Conte como você era, aquilo que Deus realizou no seu coração e quem você é hoje, a nova vida que você tem. Pela graça nós somos salvos e essa graça é que deve mudar a nossa visão. A nossa visão a respeito dos outros. A nossa visão a respeito dos nossos pecados, de entender que nós só vamos conseguir mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes pecaminosas quando Deus agir em nosso meio, quando Deus mudar o nosso coração. Nós entendemos que a salvação é um ato monergístico. Mas a mudança da nossa vida, nessa nova vida, nesse novo vestir, e Paulo vai deixar muito claro em Éfeso, se vistam do novo homem, é uma ação conjunta. Aí sim, nós acreditamos que a nossa mudança de vida é uma ação que Deus realiza junto conosco. E é isso que nós temos que entender, que é essa graça que nos ajuda a viver uma nova vida. Mas é essa graça também que a gente tem que testemunhar. Então agora, eu gostaria de orar com você. Gostaria de pedir que você realmente se entregasse a Deus e permitisse que essa graça superabundasse em seu coração. Se você viveu por muito tempo achando que você não era digno de se reconectar com Deus, se você parou agora dando essa pregação e pensou que você não era bom o suficiente, eu tenho uma boa notícia para você. É pela graça que você é salvo, não é pelo que você fez. É pelo que Cristo realizou. É pela justiça que Ele cumpriu. É pela nova vida que Ele teve ao ressuscitar da cruz que Ele pode lhe dar vida e mudar a sua história, e mudar o jeito que você vive, e mudar toda a sua mente. Não é pela sua força. Então não se preocupe. Primeiro, reconheça quem Ele é. Primeiro, reconheça que você precisa se relacionar com Cristo. E depois a nova vida virá. E depois essa ressurreição que acontece dentro de nós vai começar a mudar no seu ser. E se você já conhecia essa graça, mas ela estava esquecida no canto, e você estava achando que por conta das suas atitudes você iria agradar a Deus, que você iria conseguir mudar o seu pecado, mudar, deixar de pecar, viver de outra forma, lembre-se, também é pela graça. Eu gosto muito de lembrar do que Tim Keller fala, fomos salvos pela graça e vamos viver pela graça. A gente precisa de Deus a todo momento. Reconheça Ele e viva com Ele. Então agora, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou de graça. Porque se o Senhor olhasse dentro de nós, porque se o Senhor buscar alguém justo em nosso meio, o Senhor não iria encontrar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu vir à terra como Jesus Cristo, e na vida de Jesus Cristo o Senhor cumpriu toda a sua lei, o Senhor cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir, o Senhor pagou o preço da morte em sua morte. E muito obrigado porque o Senhor ressuscitou para também nos dar vida, Pai. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, Pai, dar vida às pessoas. Te pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, possa mudar a vida de cada um, que o Senhor possa agir em nosso meio, que o Senhor possa realmente transformar corações, Pai. Nós te pedimos que o Senhor faça isso, porque nós sabemos que não é através da minha força, que não é através da nossa habilidade, que não é através da nossa transmissão, que é algo único e exclusivamente de Ti. E é isso que nós te pedimos, Senhor, age em nosso meio, transforma as vidas, muda os corações. É isso que nós te pedimos. E agora a Tua graça. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação e o poder do Teu Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre sobre a Tua igreja. Amém.